e permanece internada no Hospital Getúlio Vargas uma mulher que foi esfaqueada na cabeça. O suspeito é o companheiro dela. O repórter Emerson Pereira está lá ao vivo. Emerson, boa tarde. Oi, Cardinal, boa tarde para você, boa tarde a todos. É o seguinte, a informação que nós recebemos é que essa mulher já passou por cirurgia, nesse momento ela está na sala de recuperação. O hospital disse o seguinte, que o estado de saúde dela, por enquanto, é estável, mas que não tem a data de quando ela deve receber alta. Por enquanto, ela continua aqui no hospital recebendo o tratamento, acompanhamento médico. Esse crime aconteceu em São Lourenço da Mata, a mulher foi esfaqueada na cabeça e o principal suspeito de ter cometido o crime é o próprio companheiro. A polícia, inclusive, já identificou o homem. O nome dele é Marcel José Ribeiro. Está sendo investigado, já é considerado foragido. O delegado de São Lourenço, o delegado Valdemilton Cavalcante, disse que vai aguardar até o fim da tarde de hoje esse homem se entregar aí à delegacia, comparecer para contar a versão dele, se apresentar. Mas caso isso não aconteça, o delegado vai solicitar a prisão preventiva do suspeito. A gente segue acompanhando esse caso para ver se de fato o homem vai se entregar, vai ser preso, e também acompanhando detalhes sobre o estado de saúde da mulher. Agora, Cardinal, falando uma outra coisa, mas também sobre o Hospital Getúlio Vargas, nós recebemos hoje vários vídeos enviados por internautas, vídeos repassados para o nosso WhatsApp, informando o seguinte, uma situação precária aqui na emergência do Hospital Getúlio Vargas. Os vídeos que vocês vão assistir agora mostram vários pacientes em macas, local super apertado em corredores da emergência, muitas pessoas se alimentando ali, outros pacientes em cadeiras, isso porque, de acordo com as pessoas que denunciaram, de acordo com os pacientes, não tem leitos suficientes para todo mundo. É o seguinte, a gente entrou em contato tanto com a direção do Hospital Getúlio Vargas, quanto com a própria Secretaria de Saúde do Estado. Eles informaram o seguinte, que a emergência do Hospital Getúlio Vargas está passando por reformas até o ano que vem. Disse também que reconhece a grande demanda aqui no hospital. Isso, de acordo com a Secretaria de Saúde, é devido também à grande demanda por ser um hospital de grande porte que recebe pessoas daqui e também do interior. A Secretaria de Saúde falou também que a emergência está em pleno funcionamento com todos os leitos disponíveis, assim como os blocos cirúrgicos, e que está trabalhando para tentar reverter essa situação. Então, a denúncia no ar do telespectador, os pacientes que mandaram para a gente, e nós seguimos acompanhando esse caso e cobrando melhorias aqui. Cardinal. Obrigado, Emerson. Olha, você vai ver já já que policiais militares foram condenados pela morte de um vendedor de carros após uma perseguição em Afogados. O caso que eu vou mostrar agora é revoltante, porque você sabe aquele sujeito pegajoso? É o elemento dessa quadrilha aí, que está aplicando golpes na Zona Sul. Você está vendo aí, os caras, eles chegam como se fosse ajudar. São pegajosos. Pegam geralmente idosos. São muitas as filmagens, são vários os golpes que essa quadrilha está fazendo. Os suspeitos enganam as vítimas e pegam a senha do cartão do banco. Presta atenção. Tem essa ação aí, que é do Banco do Brasil em Boa Viagem. Nas imagens, 2 homens aparecem na área dos caixas eletrônicos do banco. Um deles, de camisa clara, fica mais afastado e finge ser cliente. O outro se passa por funcionário e se aproxima de uma mulher. É nesse momento que um terceiro suspeito aparece. A mulher é abordada e obrigada a entregar o cartão do banco. Logo depois, um quarto suspeito também se aproxima. Sem ter ideia que está sendo vítima de um golpe, a vítima ainda repassa a senha do cartão. A ação aconteceu às 5h14 da tarde do último dia 23, na agência do Banco do Brasil, localizada na Avenida Barão de Souza Leão, em Boa Viagem. Pelo menos 10 clientes do banco já foram vítimas desse golpe na mesma agência. Os agentes da delegacia de Boa Viagem acreditam que os crimes estão sendo praticados por integrantes de uma quadrilha. Geralmente, os alvos do grupo são idosos. Bom, 34219595 é o disco denúncia. Nas imagens que a polícia já teve acesso, aparece
data e horário. Tá? A gente mostrou aqui, dia 23, por volta das 5 da tarde. Mas tem um monte, ó, dia 10, ó, tá vendo? É a mesma quadrilha. Tem um monte de imagem. 8h47, ó. São muitas imagens, eles vêm atacando. Agora, como eu disse, são pegajosos, falam que vai ajudar coisa nenhuma. Olha só, ó, antes e depois do expediente. Antes e depois do expediente. Você, depois que o banco está fechado, durante o expediente, eles estão atacando. Até o próprio banco tem que ser questionado nisso, né? As investigações sobre esse grupo estão na Delegacia de Boa Viagem, 3421-9595, a gente destacou os suspeitos, viu? A gente destacou algumas imagens aí, que segundo a polícia são eles. Olha aí. E os policiais civis investigados porque estariam comendo toco. Não é assim, Lulu, que fala? Antigamente não era comedor de toco, não é? É corrupção, lavagem de dinheiro. A justiça segurou desse grupo aí cerca de 5 milhões de reais. 5 milhões de reais. Segundo o delegado do caso, os suspeitos ostentavam os bens com o dinheiro do crime. Veja aí. De acordo com o delegado, o lema do grupo composto por policiais civis era ganhar dinheiro a qualquer custo, mesmo tendo que praticar diversos crimes, como a extorsão, contra pessoas que tiveram veículos de pequeno porte e caminhões de carga roubados. Os 2 agentes e um comissário da Polícia Civil de Pernambuco, lotados em delegacias de Caruaru, presos temporariamente durante a operação bis in idem, se aproveitaram da situação para obter vantagens indevidas. Havia, por exemplo, a solicitação de valores como condição para que o trabalho policial fosse realizado na recuperação, na localização de veículos e carretas e afins. Outro exemplo se deu também, ao longo das investigações, com uma concussão, a exigência de valores bem exorbitantes de um empresário determinado para que uma certa investigação criminal fosse sabotada em seu desfavor. Além dos policiais, um comerciante que integrava a organização foi preso. Segundo o delegado, o alvo se apresentava como agente da Polícia Civil e portava arma de fogo. Nesta conversa obtida pelos investigadores do GOI, um dos policiais negocia com uma vítima de Goiás. O suspeito chega a pedir R$120 mil para recuperar o veículo do empresário, que se negou a pagar o valor solicitado. Pelo menos 11 vítimas procuraram um grupo de operações especiais para denunciar os suspeitos. A polícia investiga se o mesmo grupo também efetuava os roubos dos carros. Não. Eu fico pensando aqui, né? O promotor olha para o policial, o delegado, fala assim, querido, esse aqui é o seu telefone que foi apreendido? É, sim, senhor. Esse aqui é o seu Zap, o seu WhatsApp? O senhor está pedindo aqui R$120 mil para liberar o carro do empresário, é? Tá lá escrito no Zap do cara, o cara pedindo 100 mil, mais ou menos, 120 mil reais. Esses policiais presos, né? Como a Polícia Civil não tem presídio especial, fosse PM ia pro CREED, eles estão no cotel. Imagina o cara ser policial algemado, né? Eita miséria! Policiais militares julgados culpados pela morte de vendedor de carros em Afogados. Os PMs foram condenados. Vocês vão se lembrar desse caso aí. Era uma blitz. Os policiais alegaram, não, ele furou a blitz, não sei o quê, atiraram, mataram o rapaz. Olha quanto tiro, ó, no carro do rapaz, ó. Olha quanto tiro. Condenados, 16 anos de reclusão. A decisão foi tomada depois de 11 horas de julgamento. Os 7 jurados, 4 mulheres e 3 homens, decidiram pela condenação dos 2 acusados de matar o vendedor de carros Adriano Egito Santiago Ramos, que tinha 26 anos. Os ex-soldados da PM, José Tiago Marins de Souza e Diego Fernandes Silva de Lima. Para os jurados, eles mataram o Adriano depois que a vítima, que passava de carro pelo bairro de Afogados, desobedeceu uma ordem de parar. As sentenças foram anunciadas pelo juiz. Fixo a pena de cada um dos réus em 16 anos de reclusão
que a tornam concreta e definitiva. A sentença já era esperada pela família de Adriano. A família toda estava consternada, mas eu acho que os pais são quem sofrem mais, né? Eles queriam encerrar esse capítulo. Não é o ato, porque eles vão recorrer, lógico, eles têm direito, então foi apenas um capítulo. Mas um capítulo importante, eu acho que um capítulo que dá algum consolo. A promotora do Ministério Público, que atuou na acusação, também considerou justa a pena. Foi uma ação desastrosa, desde a perseguição até o final. Começou errado, terminou errado. Enfim, era o que estava previsto na pronúncia, na denúncia, e que nós trabalhamos, né, desde cedo para que fosse feita justiça. Já a defesa dos acusados anunciou que vai recorrer da decisão. O crime foi em 2014. Adriano Egito dirigia em alta velocidade e foi perseguido pelos policiais militares. Os soldados deram ordem de parada, mas ele não obedeceu. Os 2 PMs atiraram no carro da vítima 5 vezes cada um. Dos 10 tiros, 5 acertaram e mataram Adriano. Houve muita coisa, né? E quando alegaram até que o rapaz estaria armado, isso não foi comprovado, aí a quantidade de tiro disparado contra o veículo é impressionante. Ó. Esse carro aí, ó, tá todo, olha quanta bala. Para matar, né, não? Deram para matar. Pai do universitário que provocou o acidente na Tamarineira fala da dependência do filho e o tratamento que ele fazia para se livrar das drogas. Veja. Então já foram 2 internações, uma em 2004, 2014, um ciclo de 6 meses e quando ele saiu muito bem. Depois ele passou um período, 2014, 2015, quando foi no final de 2015 ele teve outra recaída e a gente internou ele de novo em janeiro de 2016. Passou a ter assistência do psicólogo, sendo medicado também por um psiquiatra, né? Teve uma consulta com o psiquiatra, a gente sempre junto, acompanhando as reações, as amizades, tudo isso, porque enfim, droga hoje tem em todo lugar, em toda esquina, em todo canto. Olha, segundo o último boletim divulgado pelo hospital, a menina vítima do acidente permanece muito grave, internada na UTI pediátrica. Ela tem um traumatismo crânioencefálico. De acordo com a última nota divulgada pelo hospital, ela apresenta distúrbios metabólicos e continua em coma, respirando com a ajuda de aparelhos. O pai teve melhora. A situação mais grave é da menina. O pai permanece estável, segundo a nota do hospital. E deixa eu voltar a falar sobre os acidentes de trânsito em Pernambuco, porque é o seguinte, 75% das ocorrências, as vítimas estão em motos. Quando os acidentes de trânsito não matam, eles deixam sequelas, marcas que podem ser levadas para o resto da vida. Há um mês, Roberto enfrentou essas 2 coisas. Ficou ferido e ainda viu o cunhado morrer na frente dele. Do nada surge o cara numa curva, bêbado, 100% alcoolizado, para não bater no caminhão, jogou a moto dele em cima da gente. Há 6 meses, José Mauro também sofreu um acidente de moto. Até hoje, ele ainda não se recuperou. Depois que terminou a festa lá em Papá, aniversário da cidade, eu fui levar um colega meu na casa dele e na volta eu vim muito rápido e esqueci da curva. Quando eu lembrei, já estava muito em cima. Acidentes de moto correspondem a 75% das ocorrências de trânsito em Pernambuco. Eles trazem prejuízos tanto para as vítimas quanto para os cofres públicos. Esses pacientes custam muito, certo? Demoram muito para ser internados. E imagine que 14% desses pacientes saem com sequelas definitivas. O que são sequelas definitivas? Amputações, paraplegias, quadriplegias, e isso leva ao estado de Pernambuco ter um gasto de 600 milhões de reais por ano. O que é isso? É você gastar, a gente gasta 3 vezes mais com acidente de moto do que com câncer. O dado é impressionante, né?
3 vezes mais se gasta com acidente de moto na rede pública de saúde do que com doença, com câncer, por exemplo. Tá? Uma confusão deixou um preso baleado e outros 4 esfaqueados no presídio Juiz Antônio Luiz Lins de Barros, lá no Complexo do Curado. E tudo aconteceu depois de uma revista na unidade prisional. Os 5 detentos feridos foram socorridos para o Hospital Otávio de Freitas, no bairro do Sancho, no Recife. Uma das vítimas, um preso de 29 anos, foi atingida com um tiro na perna direita. Os outros 4 presos foram esfaqueados. A confusão foi uma retaliação por conta de uma revista no pavilhão, conhecido como Barbearia. Agentes penitenciários receberam a denúncia de que detentos estariam escondendo armas de fogo, 2 revólveres calibre 38, 38 munições, 15 facas, 4 facões, aparelhos celulares, bebidas e drogas foram apreendidos no pavilhão. Depois da revista, alguns presos se rebelaram. O tumulto foi controlado pelos próprios agentes penitenciários. Os detentos feridos foram medicados e já receberam alta. Bom, a Ceres informou que só um detento permanece internado no hospital, tá? A Clécia Ramos, que é de Tegipió, ela mandou um zap pra gente querendo saber quais são as perdas que um empregado pode ter ao pedir demissão com a nova lei trabalhista. O advogado previdenciário Almir Reis respondeu para ela por dentro. A grande questão trazida pela reforma trabalhista é que o negociado vai poder prevalecer sobre o legislado, Clécia. Então tudo vai depender, na verdade, de como funcionou o teu contrato de trabalho, quais foram as cláusulas acertadas ao tempo da admissão, para se saber exatamente quais os direitos vão ser alcançados quando da rescisão do contrato de trabalho. E que bacana, né? Um albergue está oferecendo hospedagens de graça em troca de serviços prestados no estabelecimento. A parceria está dando o que falar entre turistas, viu? Neste albergue em Olinda, Adolfo atende o telefone, faz as reservas, recebe os hóspedes na recepção. Quem vê assim, nem diz que, na verdade, ele é turista. Ele veio da Paraíba e já está há mais de um mês hospedado aqui. Paga as diárias com o trabalho dele. Vantajoso é, de certa forma, até cômodo, né? Porque não é nada que vá estar exigindo muito, não vai estar dispensando muito esforço. Esse é um dos albergues de Olinda que fazem esse tipo de serviço. Ângela é a dona do lugar e diz que a ideia traz para o ambiente uma mão de obra diferenciada. Bacana é porque você está com pessoas que normalmente falam mais de uma língua, pessoas que estão bem-humoradas, né? Que estão passeando, tão alegres. Quem oferece a mão de obra economiza, fica num quarto comum e tem que seguir as regras do estabelecimento. Geralmente são até 6 horas dedicadas às atividades. Depois, o turista tem um tempo livre para aproveitar as atrações da cidade. A maioria é na recepção e às vezes tem alguns que ajudam no café da manhã. Maciel está em outro albergue de Olinda. Ele é de Surubim, no interior de Pernambuco, e decidiu conhecer Olinda e as experiências de ter contato com os estrangeiros e a rotina de recebê-los. Gostou tanto que já está pensando no próximo destino. Normalmente, os estrangeiros que eu mais tenho contato são os argentinos. E conversando com eles, assim, eu tenho muita curiosidade em estar na Argentina, quem sabe. Teve a 6ª edição do Desafio Intermodal. Vou explicar o que é isso, presta atenção. 18 participantes aceitaram fazer a prova, entre eles corredores, ciclistas, motoristas e até cadeirante. E aí, é o quê? É para saber sobre mobilidade. É melhor andar de Uber, é melhor andar de ônibus, é melhor a pé? Quem venceu o desafio? A concentração foi na Rua do Bom Jesus, no bairro do Recife. Foram 18 participantes e várias formas de se locomover. A largada foi às 6 horas da noite, em ponto. Como vocês vão? De bicicleta. E aí, o que vocês esperam aí no caminho? Tranquilidade, como sempre. A gente vai no passo de sempre. Tranquilo, 22 minutos a gente tá lá. Janaína passou por uma cirurgia e está em cadeira de rodas. Precisava de um cadeirante, eu estou nesse estado. E ônibus. Aí vamos pegar aqui na Marquês do Apolo daqui a uns 100 minutos. Nos primeiros metros, muitos obstáculos. A cidade ela não é muito pensada, né? Existem diferentes
situações dentro dela. Que esse horário de pico é de propósito? É, porque não tem como você medir a mobilidade de uma cidade às 3 da tarde, né? Você tem que medir justamente no horário de pico, que é onde você tem os gargalos de uma cidade, da mobilidade de uma cidade. E quem venceu? Quem venceu foi o participante que fez o trajeto correndo. Diego Costa gastou 42 minutos para chegar no destino final.